Olá! Hoje a gente vai desmontar uma das imagens mais conhecidas da ciência. A ideia de que a evolução humana foi uma linha reta, sempre progredindo. A verdade? Bom, a verdade parece muito mais com uma árvore. Uma árvore bem bagunçada, cheia de galhos, reviravoltas e até alguns becos sem saída. Todo mundo conhece aquela imagem, né? A famosa marcha do progresso. Começa com o primata curvado e, passo a passo, ele vai se erguendo até chegar no ser humano moderno. A pergunta é, a nossa história foi mesmo essa escadinha arrumadinha e inevitável até o topo? Para adiantar, a resposta é um sonoro e definitivo não. E olha, isso não é só uma opinião. Como diz o paleontólogo Bernard Wood, o que a ciência sabe hoje, com base em fósseis e genética, desenha um cenário muito mais emaranhado. Nossa jornada foi qualquer coisa, menos uma linha reta. Para a gente começar a entender essa confusão toda, vamos olhar para algo bem perto da gente, nosso próprio corpo. O jeito como a gente é hoje e como nossos antepassados eram foi totalmente esculpido por uma força gigantesca, o clima. A biologia explica isso com duas regrinhas básicas da natureza. A primeira é a regra de Bergman, que é bem simples. Em lugares frios, corpos maiores e mais troncudos guardam melhor o calor. Já a regra de Allen foca nas pontas, nos membros, bracinhos e perninhas mais curtos no frio para não perder calor e mais longos no calor para ajudar a ventilar. E a gente vê isso na prática hoje em dia. Dá uma olhada nessa comparação. À esquerda, um indivíduo do povo nilótico da África, com um corpo alto e esguio perfeito para dissipar o calor. E à direita, um Inuit da América do Norte, com um corpo bem mais compacto e membros curtos, uma adaptação incrível para o frio extremo. E o mais fascinante é que essa lógica não é de agora. Ela está escrita nos ossos dos nossos ancestrais mais distantes. É um registro de milhões de anos de adaptação ao que o planeta jogava na nossa frente. Vamos pegar dois exemplos clássicos. De um lado, a Lucy, uma Australopithecus afarensis, baixinha, mas compacta, bem adaptada para viver em ambientes de floresta. Do outro lado, o garoto de Turkana, um Homo erectus. Olha a diferença. Ele já era bem mais alto, com pernas e braços longos, um design perfeito para correr nas savanas quentes e abertas da África. Agora, vamos para o nosso principal atributo, aquilo que nos define, o cérebro. Mas ele não surgiu de graça não. O desenvolvimento desse supercomputador teve um custo biológico altíssimo e forçou uma mudança radical na nossa estratégia de vida. Se a gente olha a nossa linha do tempo evolutiva, o cérebro grandão é um novato na festa. Esse salto de capacidade, como dá para ver aí, aconteceu mais ou menos 1 milhão de anos atrás, muito tempo depois que a gente já andava sobre 2 pés, por exemplo. E que salto, hein? Esse gráfico mostra o drama. Há 2 milhões de anos, o cérebro do gênero Homo tinha uns 900 centímetros cúbicos. Com os Homo sapiens arcaicos, pulou para 1.400. Hoje, o nosso estabilizou em torno de 1.300. Só que esse órgão consome uma energia absurda e ele precisava ser alimentado. E aí, como é que a evolução pagou essa conta? A resposta está numa coisa chamada estratégia K. É uma ideia simples. Em vez de ter um monte de filhotes e deixar que a sorte decida, a estratégia é ter poucos e investir um tempo e uma energia gigantescos em cada um. E nós, seres humanos, levamos isso ao extremo. Pensa bem, nosso desenvolvimento é super lento, a gente tem poucos filhos, vivemos bastante, demoramos para começar a nos reproduzir e o cuidado com os filhos é imenso. Tudo isso para dar tempo daquele cérebro super complexo se formar direito. Ok, entendemos o corpo, entendemos o cérebro. Mas e o comportamento social? Como é que a gente vivia em grupo? Fóssil não conta fofoca, né? Para tentar reconstruir essa parte da história, os cientistas olham para os nossos parentes mais próximos que estão vivos hoje, os outros primatas. E tem 3 grupos em especial que são como janelas para o nosso passado. Cada um deles nos ajuda a entender um pedacinho diferente de como nossos ancestrais podem ter se organizado socialmente. Para começar, os babuínos. Eles vivem em grupos enormes nas savanas, um ambiente bem parecido com aquele que nossos primeiros ancestrais exploraram. Eles são um ótimo modelo para entender como viver num bando grande pode ser uma baita estratégia de defesa contra predadores. Depois, claro, os chimpanzés. Geneticamente, eles são nossos parentes mais próximos. A estrutura social deles e até o formato dos dentes são muito parecidos com os dos primeiros hominídeos, o que dá muitas pistas sobre dieta e comportamento. E por último, os bonobos. Eles são um contraponto muito interessante. Fisicamente, eles lembram os australopitecos, e as sociedades deles costumam ser mais pacíficas, mais igualitárias.
Eles nos mostram que existe mais de um jeito de ser um primato social. Então, vamos lá. Juntando todas essas peças, o corpo moldado pelo clima, o custo energético do cérebro, as pistas do comportamento social, a gente chega no ponto principal. Chegou a hora de abandonar de vez a ideia da linha reta e abraçar a verdadeira bagunça que é a nossa árvore genealógica. E que família, viu? Em vez de uma espécie substituindo a outra bonitinho numa fila, o que os fósseis mostram é um passado lotado, um mundo onde várias espécies humanas viviam ao mesmo tempo. Essa linha do tempo aqui é impressionante. Ela mostra que a nossa solidão no planeta é algo muito, muito recente. Por centenas de milhares de anos, a nossa espécie, o Homo sapiens, dividia o mundo com outras. Tinha neandertais na Europa, denisovanos na Ásia, até o pequeno Homo floresiensis, o hobbit, na Indonésia. O planeta já teve vários tipos de humanos ao mesmo tempo. Essa é a grande verdade que a paleoantropologia moderna nos ensinou. Nós sermos a única espécie humana na Terra é a exceção, não a regra. É uma anomalia, uma situação que existe há pouquíssimo tempo. Então, resumindo a ópera, a nossa história é uma de adaptação constante ao clima. É uma história de escolhas e consequências, como bancar um cérebro que gasta muita energia. É a história de uma família enorme e complicada, com muitos parentes que se perderam no caminho. E, acima de tudo, não é uma linha, é um arbusto, um lindo e bagunçado arbusto. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Se a nossa existência não foi um progresso garantido e inevitável, se nós somos apenas um dos muitos galhos dessa árvore que, por uma série de acasos e adaptações, sobreviveu até aqui, o que isso significa sobre a nossa responsabilidade e o nosso lugar no mundo de hoje? Fica aí pra gente pensar.